Agora a gente vai estudar um pouco sobre o movimento de partículas em um campo elétrico uniforme. Eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, tá? Como que eu sei que ele é uniforme? Porque eu tenho duas placas planas e paralelas, então aqui é gerado um campo elétrico uniforme. A linha de campo ou linha de força sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, como que eu sei que a força elétrica está para cima? Lembra de quando a gente falou de que se a carguinha de prova for negativa, o vetor campo e o vetor força têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, essa força elétrica aqui, ela é vertical e para cima. O movimento dessa carga negativa aqui, carga de prova negativa, é repulsão à placa carregada negativamente e atração à placa carregada positivamente. Como calcular esse valor de força elétrica? Se eu conheço o campo elétrico e se eu conheço o valor dessa carga aqui em Coulomb, eu posso achar a força elétrica, que seria uma força aqui de atração em relação à placa positiva. Aí, como essa placa positiva vai estar atraindo essa carga negativa, ela vai acelerar. Quando eu falo em aceleração, eu lembro lá da segunda lei de Newton. Newton fala pra gente que força é igual a massa vezes aceleração. Então, eu posso isolar a aceleração aqui e escrever que a aceleração é força dividido pela massa. Ou, o que eu posso fazer para simplificar ainda mais a minha vida? No lugar de força aqui, eu vou colocar carga vezes o campo elétrico. Então, eu vou escrever que Q vezes E é igual a M vezes A. No resultado, eu vou ter que, quando uma partícula ela é lançada num campo elétrico uniforme, ela vai adquirir uma aceleração que vale o valor da carguinha de prova, aquela que foi lançada no campo elétrico, que seria essa daqui, vezes o valor do campo, que é um só, já que ele é uniforme, dividido pela massa da partícula. Então, as partículas elas podem sofrer aceleração dentro de um campo elétrico, seja ele uniforme ou não. Se essa carga de prova não fosse negativa, mas fosse positiva, essa força elétrica seria para baixo. E essa carguinha iria de encontro à placa negativa e não de encontro à placa positiva. Então, se o campo elétrico é uniforme, a aceleração é constante, tá? Não quer dizer que porque ele acelera, essa aceleração varia. Se a aceleração é constante, é porque a velocidade dessa partícula aqui varia uniformemente nesse trecho dessa carga, dessa placa plana negativa até a placa plana positiva. Aqui eu tenho, então, duas placas de maneira mais simplificada ainda, positiva e negativa, com campo elétrico uniforme. Se a carga for positiva, eu vou ter vetor campo elétrico e vetor força na mesma direção e sentido. Se a carga geradora do campo for negativa, eu vou ter campo elétrico num sentido, força elétrica em outro sentido. Aqui eu tenho uma partícula sendo lançada, nesse caso aqui, uma partícula negativa, sendo lançada numa região de campo elétrico uniforme. Essa partícula negativa, ela vai de encontro à placa positiva, já que cargas opostas se atraem. Aqui, então, eu tenho duas placas planas paralelas carregadas positiva e negativamente, e eu tenho uma carga ou uma partícula negativa que é jogada, que é lançada nessa região de campo. Como ela é uma partícula negativa, ela vai de encontro à região positiva, que é o lado positivo da placa. Aqui eu tenho uma carga positiva sendo lançada, uma partícula, sendo lançada numa região de campo. Essa é a trajetória dela, ela vai de encontro à placa plana negativa. A aceleração adquirida pela partícula aqui é constante. Isso significa que a velocidade varia de maneira uniforme. Isso vale tanto para essa situação quanto para essa situação. Por que a aceleração é constante? Porque o campo elétrico aqui no interior dessas duas placas é constante. Por isso a aceleração constante. E eu tenho aqui que essa partícula ela é negativa, a força elétrica é oposta ao campo elétrico. Essa partícula aqui é uma partícula positiva, força elétrica e campo elétrico
tem mesmo sentido, além de mesma direção. Mesma direção tem as duas situações. A gente tem aqui, de maneira bem rápida, o campo elétrico do nosso dia a dia. Quando a gente abre a porta de um carro, às vezes a gente sente um pequeno choque na ponta dos dedos. Isso, a maçaneta pode estar eletrizada por algum motivo, até o ar pode eletrizar esses corpos. Quando a gente penteia o cabelo, né, os fios às vezes sobem. Quem usa chapinha percebe isso, né? O atrito do material da chapinha com o cabelo eletriza ambos, tá? Isso faz com que o ar puxe esse cabelo para cima. Abrir um armário ou gaveta de aço, você também pode sentir o choque, que entra na mesma situação aqui. Quando a gente tira uma blusa de lã de maneira muito rápida, você pode sentir os pelos dos braços até eriçados, ou seja, o pelo arrepiado, ou até mesmo pequenos choques, isso acontece. Em pilhas, tomadas, baterias, transformadores, monitores de computador, tudo gerado, todos possuem campo elétrico, gerados por cargas elétricas. Todos os eletrodomésticos, porque ali passa a carga elétrica, em todos os eletrodomésticos são gerados campos elétricos.